A graça e a paz do Senhor a todos o Bíblia, Livros e Café, continuando a série de meditações de Santo Tomás de Aquino para os tempos da Páscoa e Pentecostes. Hoje apresento o vídeo Meditação de Santo Tomás de Aquino para a festa de Corpus Christi. Então, Santo Tomás de Aquino, rogai por nós e nos ajude nessa maravilhosa meditação. Pedimos também as intercessões de São Pio X, Papa da Santa Eucaristia, São Pedro, Príncipe dos Apóstolos, São João Evangelista e São Paulo Apóstolo. Então, rogai por nós e nos ajudem nessa maravilhosa meditação de Santo Tomás de Aquino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente começar, gostaria de ler uma frase de Santo Agostinho sobre a instituição da Santa Eucaristia por nosso Senhor Jesus Cristo, em que ele diz: impossível é ao homem carregar-se a si mesmo nas próprias mãos. Isso podia aplicar-se somente a Cristo, pois se trazia a si mesmo nas próprias mãos quando entregou seu corpo com as palavras: isto é o meu corpo. Só nosso Senhor Jesus Cristo pôde se carregar nas próprias mãos pela instituição da Santa Eucaristia, que é o sacramento dos sacramentos. É o próprio Cristo que está ali substancialmente escondido sob as espécies de pão e vinho. É o Cristo todo, corpo, sangue, alma e divindade. Então hoje, primeira quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade, nós celebramos a festa de Corpus Christi, ou corpo de Cristo. Festa de Corpus Dei, corpo de Deus, ou Corpus Domini, corpo do Senhor. Então é a festa que a gente celebra com alegria a Santa Eucaristia, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em carne, escondido sob o véu das espécies de pão e de vinho. Então o sacramento da Eucaristia é de uma importância tão grande para a igreja que ele é celebrado em duas festas, né? Temos a festa na Quinta-feira Santa, a última ceia, em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelece ali o sacramento da Eucaristia e consequentemente também o sacramento da ordem, em que ele ordena seus 12 apóstolos e diz para que eles façam aquilo em memória dele. Celebrem a Eucaristia na igreja. E a igreja celebra na Quinta-feira Santa a instituição da Santa Eucaristia. Mas como aquela festa está carregada de luto pela morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que iria ocorrer logo em seguida, na Sexta-feira Santa, a igreja decidiu instituir uma nova festa que seja celebrado esse maravilhoso mistério com plena alegria. Então estabeleceu-se a quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Então, quinta-feira Santa, instituição da Eucaristia; quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade, festa de Corpus Christi, corpo de Deus, corpo do Senhor. Então, ambas numa quinta-feira. Então, na festa de Corpus Christi é momento da gente intensificar a nossa devoção, intensificar a nossa adoração a nosso Senhor Jesus Cristo, velado sob as espécies de pão e de vinho, né? Adorar nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento. E na festa de Corpus Christi nós temos a tradicional procissão, que nesse ano eu não sei se vai haver na minha paróquia por conta da pandemia, mas nosso Senhor Jesus Cristo, sob as espécies sacramentais, é levado em procissão solenemente pelas ruas. E isso tem algumas finalidades. Primeiro, para honrar a humanidade santíssima de Nosso Senhor, escondido sob as espécies sacramentais. 2, para reavivar a fé, aumentar a devoção dos fiéis para com este mistério. 3, para celebrar a vitória que ele deu à sua igreja sobre os inimigos do Santíssimo Sacramento. 4, para reparar de algum modo as injúrias que lhes são feitas pelos inimigos da nossa religião. Então nós vemos que isso é uma realidade patente nos dias de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo Eucarístico sofrendo injúrias, pessoas atacando essa devoção, injuriando, blasfemando. E nós, para reparar essas injúrias, nós levamos nosso Senhor Jesus Cristo de forma solene pelas ruas em adoração. Nós devemos participar da procissão com modéstia, como todo santo cristão faz, e pedir-lhe humildemente perdão pelas comunhões indignas e por todas as outras profanações que se fazem a este divino sacramento. Então, essas são as recomendações para o dia da festa de Corpus Christi. Então agora
entremos nas meditações de Santo Tomás. Então, a meditação de Santo Tomás de Aquino para a festa de Corpus Christi, hoje, quinta-feira, o título é A Eucaristia Confere Graça. Existem várias outras meditações afins a este tema, Eucaristia e relacionada à festa de Corpus Christi, que a gente vai fazer breves comentários. Hoje vão ser comentários brevíssimos e fica como exercício para vocês se aprofundarem nos temas. A meditação da sexta-feira, da oitava de Corpus Christi, é que graça confere a Eucaristia. A meditação de sábado, da oitava de Corpus Christi, é o efeito da Eucaristia é a consecução da glória. A meditação do domingo, da oitava de Corpus Christi, é como o pecado venial impede os frutos da Eucaristia. Meditação de segunda-feira, da oitava de Corpus Christi, a Eucaristia preserva o homem dos pecados futuros. Importante essa meditação. A meditação de terça-feira, da oitava de Corpus Christi, é pela Eucaristia se perdoa a pena do pecado. A meditação de quarta-feira, da oitava de Corpus Christi, é a Eucaristia perdoa pecados veniais. E a meditação de quinta-feira, da oitava de Corpus Christi, para fechar, é o uso da Eucaristia. Essa meditação também é importantíssima. Então nós vemos aqui uma semana inteira de meditação sobre a Eucaristia. Então vamos lá, vamos começar nossas reflexões acerca dessas meditações de Santo Tomás sobre a Eucaristia, em especial a festa de Corpus Christi, que é hoje, Solenidade do corpo e do sangue do Senhor. O título é A Eucaristia Confere Graça. E o versículo que ele coloca em destaque é: o pão que eu darei é a minha carne para a salvação do mundo. O corpo de Cristo, a carne de Cristo que ele deu para a salvação do mundo. O versículo que ele colocou em destaque é do capítulo 6 de João, que nem é ainda a instituição da Eucaristia, mas é o anúncio da Eucaristia. Que ele disse que a sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. E para que tenhamos a vida eterna, precisamos comer da sua carne, beber do seu sangue. Então, ele anunciou essas palavras ali no capítulo 6 do Evangelho de São João. E as 5.000 pessoas foram mulheres e crianças que o tinham acompanhado e participado da multiplicação dos pães, ficaram tão escandalizados com essa palavra que o abandonaram, ficando apenas com ele os 12. E Jesus disse: se vocês quiserem ir, vocês podem ir também. E São Pedro, príncipe dos apóstolos, responde: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então são essas as palavras de vida eterna de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele estava falando ali, que quem come da sua carne e bebe do seu sangue tem a vida eterna. A Sagrada Eucaristia é um sacramento para a vida eterna. E Santo Tomás, explicando aqui a graça conferida pelo Santo Sacramento da Eucaristia, ele diz que os efeitos desse sacramento se dão de 4 maneiras. Primeiro, pelo que no sacramento se contém, que é o próprio Cristo. Então, depois do momento da consagração, quando o Padre diz: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, então nada resta ali de substância de pão nem de substância de vinho. A única coisa que resta são apenas as espécies, os acidentes, as qualidades de pão e as qualidades de vinho. Nosso Senhor Jesus Cristo se faz carne, e com a carne, concomitantemente também, vem o seu sangue, alma e divindade, na consagração do pão. E na consagração do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo se faz sangue. E concomitantemente com o seu sangue, temos também o corpo, alma e divindade. Então, é o amor divino encarnado. Então, a Sagrada Eucaristia tem o mesmo efeito dentro da igreja, em toda a missa, em todos os sagrados da terra, como a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa encarnação confere santidade. Essa encarnação requer adoração, como a gente vê depois no momento da
Anunciação, Nossa Senhora vai à casa de Santa Isabel e ali Santa Isabel diz que está ali perante ela a Arca da Aliança, a Mãe de Deus, a Mãe de Nosso Senhor. Nosso Senhor é adorado ali, até por João Batista, que estremece no seu ventre. E João Batista foi santificado naquele momento, com 6 meses de gestação. Então o sacramento da Eucaristia, Nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, tem o mesmo efeito sobre nós. Nós devemos adorá-lo e ele nos concede santificação. O segundo efeito do sacramento da Eucaristia que deve ser considerado, explica Santo Tomás, é pelo que nele se representa, isto é, a paixão de Cristo. Em consequência, este sacramento produz no homem o mesmo efeito que a paixão de Cristo produziu no mundo. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse vida eterna. Então a paixão de Cristo nos trouxe salvação, nos conduziu à vida eterna, perdoou os nossos pecados e a cédula de dívida do pecado que nós tínhamos, ela foi rasgada. Então esse é o efeito do sacramento da Eucaristia, porque ali se torna presente o sacrifício do Nosso Senhor, não de forma cruenta como foi na crucificação, mas agora de forma incruenta. Jesus não sofre mais, não sente dor, mas em toda missa em que é celebrada a Eucaristia, o sacrifício se torna presente, se torna atual. O sacramento produz em nós esse mesmo efeito, porque ali está presente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e o próprio Cristo ressuscitado, vivo, que nos vivifica para a vida eterna. Então, o terceiro efeito do sacramento da Eucaristia que deve ser considerado é: considera-se o efeito deste sacramento pelo modo como é dado, como comida e como bebida. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, o mesmo efeito que o pão e o vinho fazem ao corpo, ou seja, alimento e bebida, nos dá nutrição e nos manter vivos, e todos os dias temos que nos alimentar para sobrevivermos. Então, o mesmo efeito a Eucaristia faz à alma do ser humano. Ou seja, nos mantém vivo, é alimento espiritual. Diz assim o Catecismo Romano: os mesmos efeitos que o pão e o vinho produzem no corpo, a Eucaristia os produz todos, de modo mais elevado e mais perfeito para a salvação e bem-aventurança da alma, alimento do espírito. E uma coisa interessante que o Catecismo Romano fala aqui é a diferença entre nós nos alimentarmos do alimento natural e nós nos alimentarmos da Santa Eucaristia. Porque quando nós comemos um alimento normal, arroz, feijão, carne, salada, aquele alimento ele é digerido e assimilado por nós. Ou seja, aquele alimento se transforma em nós, se transforma na nossa natureza, através da digestão. E com a Santa Eucaristia é diferente. Quando nós comemos a carne, bebemos o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pela hóstia consagrada, não é nosso Senhor Jesus Cristo que é assimilado por nós, que se converte em nós, mas a nossa natureza se converte na dele. Nós somos levados a uma configuração a Cristo, como diz aqui o Catecismo Romano. Verdade é que este sacramento não se assimila à nossa natureza, como os alimentos comuns, como faz o pão e o vinho, mas nós, que de certo modo nos convertemos em sua natureza. E o quarto efeito do sacramento da Eucaristia que deve ser considerado, diz Santo Tomás, considera-se o efeito deste sacramento pelas espécies em que se dá, ou seja, espécie do pão e espécie do vinho. Então, assim como o pão
sendo único, é composto pela síntese de muitos grãos. O vinho, sendo único licor, é composto pela síntese de muitas uvas. Então, é uma maravilhosa representação do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a igreja. O corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo único, é composto por muitos membros diferentes. E pelo sacramento da Eucaristia, nos incorporamos mais perfeitamente ao seu sagrado corpo místico, que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1331, ele diz: por este sacramento, a Santa Eucaristia, nos unimos a Cristo, que nos torna participantes do seu corpo e de seu sangue, para formarmos um só corpo. E com respeito a este tema, o Catecismo Romano cita aqui São João Damasceno, que diz: este sacramento, ou a Sagrada Eucaristia, nos liga com Cristo e nos faz participar da sua carne e divindade, une-nos e congrega-nos uns aos outros. Então, ao tomarmos a comunhão, a Eucaristia, nós nos unimos mais perfeitamente a Cristo e ao seu corpo místico, e unindo-nos mais perfeitamente ao corpo de Cristo, que é a Igreja, nós, membros do seu corpo, nós que somos cristãos, nos unimos uns aos outros, como os muitos trigos se configuram no pão e as muitas uvas se configuram no vinho. Os muitos cristãos se configuram no Cristo. E ele diz o seguinte: este sacramento nos liga com Cristo e nos faz participar da sua carne e divindade, une-nos e congrega-nos uns aos outros, articula-nos, por assim dizer, num só corpo, no mesmo Cristo. Então olha a beleza disso aí. E completa assim Santo Tomás: a este respeito diz Santo Agostinho, que nosso Senhor pôs seu corpo e seu sangue nestas coisas, de múltiplas que são elas, reduzem-se a uma só, porque uma quer dizer o pão, porque resulta da síntese de muitos grãos, e outra quer dizer o vinho, produz-se de muitas uvas, que forma um só licor, pelo qual exclama: o sacramento da piedade, ó sinal de unidade, ó vínculo da caridade. A meditação de sexta-feira da oitava de Corpus Christi é que graça nos confere a Eucaristia. Como ela está bem relacionada à meditação de quinta, a Eucaristia nos confere graça, eu irei saltá-la e vocês meditam em casa. Então vamos passar para a meditação de sábado da oitava de Corpus Christi, que é: o efeito da Eucaristia é a consecução da glória. Então, através deste sacramento, Deus nos concede a glória da pátria celestial. E como é que podemos ter certeza disso? Podemos ter certeza porque foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que falou em João capítulo 6, versículo 51, que é o versículo que Santo Tomás coloca em destaque aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Quem comer da Eucaristia terá vida eterna. Neste sacramento podemos considerar aquilo que produz o efeito. E quem é que produz o efeito? O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que está presente nas hóstias consagradas. Neste sacramento podemos considerar aquilo que produz o efeito, ou seja, o mesmo Cristo no conteúdo e sua paixão nele representada. Então, na Eucaristia ocorre a presentificação do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ocorre a atualização, ele se torna atual. O sacrifício da missa, o sacrifício eucarístico, é o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele produz em nós o mesmo efeito daquele sacrifício cruento da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olhe a beleza e a profundidade teológica dessas duas linhas que Santo Tomás de Aquino coloca aqui, que a gente vai ler agora, em que ele relaciona a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Eucaristia e a abertura da nossa entrada no céu. Ele diz o seguinte: com efeito, o mesmo Cristo, por meio de sua paixão, nos abriu a entrada à vida eterna. Pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos abriu a entrada para a vida eterna.
E ele diz em João 6,51, quem comer deste pão viverá eternamente. Então olha a relação entre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a Eucaristia e a vida eterna. Então as três coisas estão intrinsecamente relacionadas. Então, irmãos, a gente percebe a beleza dessa relação, a profundidade desse mistério, quando a gente mergulha nos textos das Sagradas Escrituras. Então, por exemplo, quando a gente lê Hebreus 10, versículos 19 e 20, que diz: pelo sangue de Jesus, irmãos, temos toda a liberdade para entrar no santuário, ou no Santo dos Santos, o lugar santíssimo, pelo novo e vivo caminho que ele inaugurou para nós através do véu, ou seja, através do seu corpo. O véu do templo representa o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E na sua morte, na sua paixão, na sua crucificação, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E o véu é símbolo do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua carne, da sua humanidade, que foi rasgada por uma lança, e dessa fenda, dessa chaga, brotou água e sangue. Então é por isso que na celebração eucarística não se usa apenas vinho, se coloca um pouquinho de água, gotas de água, para melhor representar esse mistério. Do lado de Jesus saiu água e sangue. Então, o que era o véu do templo no Antigo Testamento? Então, o véu do templo era aquela cortina que ficava no tabernáculo, que somente o sumo sacerdote, uma única vez por ano, poderia entrar e ter acesso ao lugar santíssimo. Então, o lugar santíssimo que o sumo sacerdote entrava no Antigo Testamento é sombra e figura do céu, que o verdadeiro sumo sacerdote, nosso Senhor Jesus Cristo, sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, entrou de uma vez para sempre. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele era sacerdote, ele era vítima, ele era o templo e ao mesmo tempo ele era o próprio véu que foi aberto. Então, pelo sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos abriu a porta do céu para que pudéssemos ter acesso a esse novo e vivo caminho, que é o seu corpo, que é a sua carne, e não apenas lá, mas também no seu sacrifício incruento, sem dor, na celebração da Santa Eucaristia, da missa. O santo sacrifício, quando ele diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Esta é a maravilhosa beleza do mistério que Santo Tomás coloca de forma condensada aqui, mas ele explica em outros lugares. Em outras meditações, ele desentranha isso aqui que ele colocou em apenas 2 linhas. Meditação do domingo da oitava de Corpus Christi. Como o pecado venial impede os frutos da Eucaristia. Então, Santo Tomás de Aquino está falando aqui dos pecados veniais e não dos pecados mortais. Você estando em pecado mortal, não pode tomar a Santa Eucaristia, corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois quem toma a Eucaristia em pecado mortal, toma para a sua própria condenação. E mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo o alimento, o pão dos céus que se fez pão dos homens, você não será alimentado espiritualmente, né? A sua alma não se alimentará de nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo ele estando presente dentro de você, se você estiver em pecado mortal. Então, lembremos que a Santa Eucaristia tem o mesmo efeito na alma do homem que o pão e o vinho têm para o corpo. Então, o corpo de um cadáver não pode nutrir-se do pão e do vinho, da mesma forma que a alma de quem está em pecado mortal é um cadáver espiritual, não pode nutrir-se da Santa Eucaristia. Então, se você está em pecado mortal, arrependa-se, confesse seus pecados, receba o sacramento da penitência e depois você comunga. Então, Santo Tomás está falando aqui dos pecados veniais. Então, é mais ou menos assim, né? Nós temos o fogo do amor divino, do Espírito Santo, que inflama a nossa alma, e nós somos brasas vivas, né? Então, numa fogueira, se tem um bom carvão, o fogo se inflamará com mais intensidade. Mas se o carvão estiver úmido,
ou se colocarmos gravetos verde, aquilo só vai gerar fumaça, mas o fogo será pequeno. Então, os pecados veniais são a mesma forma. É a umidade no carvão, ou seja, é a madeira verde no meio da lenha. Então, para que o fogo do amor de nosso Senhor nos consuma com mais intensidade, nos livremos dos pecados veniais. Meditação da segunda-feira da oitava de Corpus Christi. A Eucaristia preserva o homem dos pecados futuros. Então, é uma meditação muito importante. O versículo que ele coloca em destaque é: este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Eucaristia preserva de pecados futuros, e como o pecado leva à morte eterna, preserva de uma morte futura. Santo Tomás vai explicar isso aqui nessa meditação. O pecado é certa morte espiritual da alma. Portanto, se é preservado do pecado futuro, como é o corpo da morte futura, o qual se verifica de dois modos. Então, podemos ser preservados corporalmente de uma morte futura através do alimento e através de remédios, se ficarmos doentes. Então, da mesma forma, age a Eucaristia em nossa alma. Somos preservados da morte futura por este alimento e remédio que é a Santa Eucaristia. Então, beleza, a Santa Eucaristia nos preserva de pecados futuros e, portanto, da morte. Ela é este alimento e remédio espiritual que nos fortalece contra o pecado. Mas você não é bobo. Você percebe que muitas vezes, depois da Santa Eucaristia, você acaba cometendo pecados, né? Pecados veniais e algumas vezes até pecado mortal. Então, por que é que isso acontece? Se a Santa Eucaristia nos preserva dos pecados futuros. Isso acontece porque ela nos dá força, nos dá uma graça maior para resistirmos à tentação do pecado, mas ela não impede o nosso livre arbítrio, a nossa livre vontade. Mesmo nos dando força e graça para resistir, se nós quisermos, nós ainda pecaremos. É o que Santo Tomás explica aqui, ó. É certo que muitos se aproximam dignamente a este sacramento e caem depois no pecado. E a razão é que o homem, no estado de viandante, ou seja, nessa vida que estamos aqui como peregrinos, se acha numa condição tal que, por seu livre-arbítrio, pode dobrar-se ao bem e ao mal. Pode escolher tanto um quanto o outro caminho, nós somos livres. Pelo qual, ainda que este sacramento em si tenha virtude preservativa do pecado, não tira, no entanto, o homem a possibilidade de pecar. Nos dá força, nos dá vigor para o momento da tentação, mas não tira a nossa liberdade. Então, por isso é que muitas pessoas, mesmo estando com sincera devoção diante do sacramento e tomando a Santa Eucaristia, depois caem no pecado. Eu queria comentar todas as meditações da semana da oitava de Corpus Christi, mas como o vídeo está ficando muito grande, eu vou saltar a meditação de terça. Pela Eucaristia se perdoa a pena do pecado. A meditação de quarta, a Eucaristia perdoa os pecados veniais. E a gente finaliza com a meditação da quinta-feira da oitava de Corpus Christi, que é o uso da Eucaristia. Então, meditação da quinta-feira da oitava de Corpus Christi, o uso da Eucaristia. Deve-se receber a Eucaristia frequentemente. Então, como já vimos, a Eucaristia produz na alma o mesmo efeito que o pão, o vinho e o alimento produz no corpo. Então, todos os dias precisamos nos alimentar, né, por causa dos nossos desgastes, né, desgaste de energia, do trabalho, etc, etc. Então, da mesma forma que precisamos repor essas energias através do alimento, também devemos repor a nossa alma através desse alimento espiritual que é a Santa Eucaristia. Então, nós estamos todos os dias frequentemente sujeitos a distrações do trabalho, distrações das amizades, lazer, que nos afasta um pouquinho do
trabalho do Senhor. Estamos também sujeitos à concupiscência original que herdamos de nossos pais Adão e Eva. Então temos essa tendência ao pecado e temos que ficar em constante vigilância, em constante conversão, arrependimento, contrição. Então, com todos esses desgastes espirituais, desgastes da alma, analogamente aos desgastes físicos, que para serem sanados precisam de um alimento material, esses desgastes espirituais precisam, para ser sanados, de um alimento espiritual que é a Santa Eucaristia. Então, pelo que foi dito, fica claro que é necessário comungarmos frequentemente. Mas a próxima pergunta que São Tomás faz é a seguinte: é necessário comungar diariamente? Será que devemos comungar todos os dias? Então depende, né? Se a minha comunhão diária aumenta o meu fervor e não diminui a minha devoção por conta da frequência, eu devo continuar. Mas se ela não aumenta o meu fervor e diminui a minha devoção, o sacramento se transforma numa banalidade, então é melhor que eu me prive alguns dias do sacramento para que, quando eu for comungar, eu esteja com fervor e devoção revigoradas. Ele diz o seguinte: pelo qual, se alguém sabe, por experiência, que com a comunhão diária se acrescenta nele fervor do amor e que não se diminui sua reverência, esse tal deve comungar diariamente. Porém, se a comunhão diária diminui nele a reverência e não se acrescenta muito o fervor, deve abster-se algumas vezes para aproximar-se depois com maior reverência e devoção. Aí aqui ele cita os exemplos de Zaqueu e do centurião, que ilustram bem esses dois casos. E a prova como exemplo de Zaqueu e do centurião, um dos quais recebe com gozo ao Senhor, enquanto o outro diz: não sou digno que entres em minha casa. E os dois alcançaram misericórdia, honrando ambos ao Senhor, ainda que de maneira distinta. Então essa é a nossa devoção, a nossa honra, a nossa adoração ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia. E a gente finaliza com a oração: graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Forte abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima.